Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Nesse dia 28 de setembro de 1926, no volume 20, é quando Jesus pede, né, que o padre Aníbal Maria de França ele publique, né, que ele leve para publicar, tente publicar os escritos de Luísa, porque a Luísa escrevia a contragosto, né, tudo o que acontecia entre ela e Jesus, a pedido dele, a pedido do confessor. Ela escrevia tudo, mas ela não gostava desse ofício de escrever, ela gostava só de viver o que ela vivia com ele, de sentir o que ela sentia, dos conhecimentos que ela ia adquirindo, mas ela não tinha a menor vontade de escrever isso, e ela fazia por obediência, que ela escreveu esses 36 volumes, né, do diário dela, que é o Livro do Céu. E quando ela fica sabendo que isso ia ser publicado, ela fica, como se dizer assim, horrorizada, né? Por saber que tudo se tornaria. Aliás, antes disso, quando ela tinha que entregar os escritos para o confessor e que ele leria, né, os escritos dela. Isso aí já para ela foi uma morte, né? Ela tem que fazer isso, entregar os escritos para o padre Aníbal, e o padre Aníbal lê, fica sabendo, né, detalhes, né, do que acontecia com ela e Jesus, né, das conversas, dos giros, de tudo, tudo que ela viveu nesse tempo todo que ela escreveu. E mais ainda quando ela ficou sabendo que aquilo seria até publicado, né? Mas era o sacrifício que Jesus pedia dela, né, para que o reino acontecesse. E que ele estaria com, né, à frente de tudo, que era vontade dele. E ela teria que, né, mais uma vez, aceitar, porque mesmo que ela não gostasse, era vontade dele. Então, muitas vezes, Deus nos pede coisas que está fora da nossa vontade, que a gente não se sente capaz, nem quer, né, que se torne uma coisa pública, mas quando é vontade de Deus, as coisas encaminham toda naquele sentido, né? E você acaba tendo que fazer, né? Vamos dizer assim, tendo que realizar uma tarefa ou outra que seja da vontade dele, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, bem humano, né, na minha vida. Quando eu fui, há 2 anos atrás, eu fui para uma reunião de liturgia, ainda não tinha pandemia, estava tendo reunião presencial. Eu sempre participei da equipe de liturgia da igreja, fazendo leituras, gostava muito. Fazer leitura, fazer comentário de missa, que agora chama animação, né? Fazendo preces, participando, né, nas missas, ajudando a equipe. Aí, quando eu fui chamada para ministra de Eucaristia. Então, fiz o curso de ministra, fui ordenada ministra e comecei a exercer a função. E começou a bater, assim, porque eu estava no ministério no domingo e, ao mesmo tempo, eu era requisitada para fazer uma leitura, né? Aí, esse dia, eu desci para a reunião, assim, completamente preparada para agradecer a equipe, né, pelo tempo que eu tive na equipe, mas que eu iria me retirar da equipe. O áudio escapuliu. Mas assim, quando eu cheguei lá na igreja, lá na reunião, que é no salão paroquial, lá perto da igreja, e por acaso o coordenador da equipe de liturgia estava assim na porta, né? E eu já fui chegando e já fui falando com ele que eu não queria, que eu não seria, não ia mais fazer, participar da equipe, assim, ativamente, mas se caso precisasse lá um dia, podia me contar comigo, eu estava sempre às ordens, mas eu não queria mais participar ativamente da equipe de liturgia.
Aí ele só brincou comigo, que é isso, Lise, nós não vamos deixar você sair, não. Aí eu falei assim, ai, não, fica muito pesado, fica uma coisa batendo com a outra. E tem muita gente, né? Cada um tem que assumir a sua função. Quando foi durante a reunião, tá, bom, falei isso com ele, pronto. Quando foi durante a reunião, o padre presente na reunião, o padre falou que ia fazer uma eleição, porque ele já tinha muitos anos que aquele coordenador estava à frente da equipe de liturgia e que ele iria eleger um novo coordenador, uma nova coordenação, né? E aí, pronto, é aquilo, né? Ninguém se manifesta, ninguém se oferece. E eu também, claro que não, mas eu já ia até sair, claro que eu não ia me oferecer. Quando o meu nome foi citado, e o nome foi citado, e o padre já foi logo dizendo que era sim, sim, era sim. E, sabe, na hora eu fiquei assim, aturdida, eu não sabia o que eu fazia. Mas aí eu falei assim, pensei comigo, apoiada em Jesus, se essa é a vontade dele, apoiada nele, eu vou conseguir, né? Eu vou aceitar. E aceitei, mas assim, na condição que eu tivesse a ajuda que já era uma, que era secretária na equipe, que ajudava nas escalas. Aí uma outra foi e ofereceu que se eu quisesse também ela estaria comigo. Então somos três, é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu brinco muito com elas, né? Somos três na equipe. Eu estou na frente e as duas estão comigo, junto comigo, né? Não à frente, não. Estão junto comigo. Mas assim, era uma coisa que eu não queria. Na hora ele foi e falou que eu tinha chegado e tinha falado com ele que eu ia sair. E o padre falou: pois é, a sua vontade é sair, mas a vontade de Deus é que você assuma. Então, assim, às vezes acontecem essas coisas nas nossas vidas, né? E a gente não pode simplesmente virar as costas e dizer não. A gente, mesmo contra gosto, contra a nossa vontade, temos que refletir e ver que é a vontade de Deus e que na vontade de Deus a gente tem que fazer tudo, não recusar nada. Lá no terceiro mistério do texto gozoso, né, Nossa Senhora fala com Luísa que não recuse nada à vontade, à divina vontade sob qualquer pretexto. Então, aceitar tudo, né? Como as coisas acontecem. Não era uma vontade minha, como não era uma vontade lá da Luísa, mas as coisas vão acontecendo. E é assim que é viver na divina vontade. É aceitar o que acontece, as coisas que acontecem. A gente não procura nada, não quer fazer nada, mas as coisas vêm, e assim, o que vem a gente aceita e faz, né? Aceita, né? Você encontra com uma pessoa aflita, você tem que dar um bom conselho. Então, assim, aquilo que aconteceu naquele dia é aquilo que a divina vontade, né, te existe naquele dia. É Em nome isso, do Pai que me filhos. criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho, do volume 19, 9 de março de 1926. A criação forma a glória muda de Deus. Ao criar o homem, foi um jogo de azar, o qual falhou, mas deve se refazer. Então, minha pobre alma nadava no mar interminável do querer divino. Eu sempre amava Jesus, me fazia ver em ato toda a criação, que ordem, que harmonia, quantas belezas variadas cada coisa tinha, o selo de um amor incriado que corria para as criaturas, que é o próprio Deus no meio da criação, que descendo no fundo de cada
coração gritavam em sua linguagem muda. Ama, ama aquele que tanto ama, né? Como se a criação toda falasse pra gente. Ama, ama aquele que tanto ama. Eu senti um doce encanto, né? Eu vi toda a criação, seu mutismo amoroso, que mais que voz potente feria meu pobre coração, tanto que me sentia viar menos, e meu doce Jesus me segurando em seus braços me disse, olha só, minha filha, toda a criação diz, realize glória, adoração ao nosso Criador, amor às criaturas. Então a criação é uma glória, né? Uma adoração muda para nós, porque não lhe foi concedida nenhuma liberdade, né? Ela não tem os mesmos atos humanos, né? Ela não tem os dons que deu para nós, os sentidos. O dom da fala, por exemplo, para fazer com que o seu louvor seja uma voz. Tantas línguas, né? Louvar a Deus, como nós temos, né? Então ela não tem essa liberdade que nós temos, que foi dada para o homem, nem de crescer, nem de decrescer. Atiramos fora de nós, mas a deixamos em nós. Isto é, dentro de nossa vontade de louvar. Ainda que em forma muda, né? Nossa potência, beleza, magnificência e glória. Então, cada criatura louva com aquilo que ela tem, com aquilo que foi dado por Deus. A planta louva com a beleza dela, com o perfume dela. Esse é o limite também dela, né? Ela louva dentro dessa limitação que ela tem. É assim que ela louva a Deus. Assim são os animais, todas as espécies de animais, plantas, enfim. Olha só, assim que somos nós mesmos que nos louvamos, nossa potência, nossa glória, o infinito amor, nossa potência, bondade, harmonia e beleza. A criação nada nos dá por si mesma, né? Ela não tem vontade própria para poder dar a Deus. Embora ela seja o alívio de todo o nosso ser divino, serve de espelho ao homem para olhar e conhecer o seu Criador. É aquilo que nós já falamos também em uma live, que a criação toda, ela aponta a Deus. Ela aponta, olha o Criador, olha como Ele te ama e como você deve amar. Então, a criação é como se o Senhor colocasse códigos ali de amor, sabe? Para apontar Deus para nós, para nos mostrar como nos ama, mas também como a gente deve amar. A natureza faz isso por excelência, né? Louva dentro da ordem que ela foi colocada para nos ensinar também, dentro da ordem que nós somos colocados a amar a Deus. Então ela serve de espelho, né? Dá lições sublimes de ordem e de harmonia, é verdade. Você vê o sol sendo sol, a lua sendo lua, as estrelas sendo estrelas, os animais, cada um na sua raça, no seu formato, né? Na capacidade que Deus deu, sendo o que eles são, todos em ordem. Então eles dão exemplo para nós do que é a harmonia, do que é viver em santidade e em amor. Pode-se dizer que o mesmo Criador, pondo-se em atitude de mestre divino, dá tantas lições por quantas coisas criou. Ou seja, Deus criou, em tudo que Ele criou, Ele colocou nessa criação, Ele colocou as lições dele para nós. Então, o sol dá lições divinas, de como é a vida na divina vontade, o sol fala muito disso. As árvores, tudo fala da divina vontade, gente, tudo. Quando a gente aprende a caminhar na divina vontade, a gente vê que tudo fala da divina vontade, tudo fala da divina vontade, é incrível. Tudo nos ensina a ver com esses olhos. Então elas dão lições, porque é o próprio Deus falando nelas. Elas por si próprias não têm voz própria. Então é Deus comunicando nelas. E da maior a mais pequena obra que saiu das mãos dele. Então não foi assim eu criar o homem. Aí foi diferente. Olha, o homem já teve benefício começar daí, né? Nosso amor foi tanto por ele que superou todo o amor que tivemos na criação. Por isso dotamos de razão, então Deus, só para você ver, a predileção pelo homem, deu razão, dotou ele de razão, de memória e de vontade, coisa que a criação não tem. E pondo nossa vontade como em um banco, né, na sua, a multiplicar-se, a centuplicar-se, não para nós, não, não para nós que não tínhamos necessidade, mas para o seu bem. Então, né,
os dons de Deus, o amor de Deus, o mover de Deus, que é como em um banco que Deus colocou todos os seus bens, como que a disposição do homem é para o bem do próprio homem, né? Porque o fato de o homem honrar a Deus não torna Deus mais Deus, entende? Deus já é felicidade suprema, infinita, sem nenhuma tristeza. Deus já é santidade perfeita, tudo. Então você não acrescenta isso em Deus, mas é para o nosso próprio bem da nossa alma, porque a nossa alma, a gente comunica com Deus. Então isso é o grande bem de nós, de poder comunicar com Deus, de poder amar a Deus, através do próprio amor dele, através do próprio dom dele. Então o ganho de Deus é ver o elogio da criação. A gente dá o elogio que a criação não pode dar por ela mesma, porque ela não tem razão, ela não tem vontade nem memória. Então, Deus colocou no homem esse depósito para que ele é, elogie Deus, para que ele ame Deus com o amor dele mesmo, entende? Por toda a criação, em nome de toda a criação, Deus depositou tudo no homem, esse louvor. Então, o homem deveria se fazer da vida dele um sol, para louvar a Deus pelo aquilo que o sol não pode por si próprio comunicar, pelas estrelas, pelos mares, né? Pelo mar, pelas florestas, pelos vegetais, tudo que existe, né? Deus colocou isso no homem. E pelo próprio bem dele, porque não tem bem maior do que você viver em harmonia com o Criador. A criação, olha, foi feita para criar para o Criador e o Criador para a criação, vamos dizer assim. Essa troca de olhares, né? A fim de que não ficasse como as outras coisas criadas, né? Mudas, e naquele ponto, como nós a trazemos à luz, senão que crescesse sempre. Então, esse despertar para o louvor, né? Para esse amor, faz com que o homem cresça, tenha um destino diferente do que tem as criaturas, tem um propósito diferente, porque o homem vai estar em multiplicidade junto com Deus. Se todas as coisas de Deus têm multiplicidade, o homem também vai viver nessa multiplicidade dentro desse centro que é Deus, que é a vontade dele. Então ele cresce sempre, sempre em glória, em riquezas, em amor e em semelhança com o seu Criador. Porque os atributos de Deus, eles são infinitos. Então, o homem não para num ponto. O homem sempre vai mergulhar dentro dos atributos divinos e vai ver que quanto mais se mergulha, mais existe lá, mais coisa tem lá. Então, ele vai mergulhar profundamente, ao ponto assim de sempre nadar dentro desse mar divino e beber dessa beleza toda de Deus. Ou seja, o crescimento é constante e infinito. E para fazer com que ele pudesse encontrar todas as ajudas possíveis e imagináveis, temos à sua disposição a nossa vontade, né? Então, a vontade é essa seta em direção a Deus, a vontade divina, né? Demos a nossa vontade, né? A vontade divina é para o homem sempre saber aproveitar desses bens, se comunicar da forma perfeita com Deus, para ele não se perder também, né, nesse oceano de divindade, né? De tanta beleza. O homem não se perde, porque a vontade divina é o combustível e a força para fomentar, para que esse fogo sempre se mantenha aceso e opere no homem. Então, a fim de que operasse com a nossa mesma potência o bem. Então, por que o homem não vai se sobrecarregar? Porque ele vai operar com a potência divina, né? É com Deus, é com a graça de Deus que ele vai operar. Então, não vai ter sobrecarga, tá? Porque é dentro da disposição de um Deus infinito, né? Então, o crescimento, a semelhança que queria adquirir com o seu Criador, tudo isso vai acontecer por causa dessa potência divina, que vai dar crescimento e semelhança para o homem. Essa semelhança ao Criador, né? Nosso amor ao criar o homem quis fazer um jogo de azar, que é aquele jogo em que parece que Deus está pondo tudo a perder, mas que ele faz esse jogo, né, para o homem, ele coloca assim à prova aquilo que ele criou, tá? Mas isso não é mal, olha só. Pondo nossas coisas no pequeno cerco da vontade humana, um pequeno cerco, porque a vontade humana é isso mesmo, é um espaço limitado, não se pode confiar,
né? Pegar algo assim que é tão infinito e colocar no espaço limitado por um tempo, como no banco. Então, se eu coloco tudo a perder, como é um investimento que ele faz mesmo ali, de tudo. É tipo assim, depois de ter abrido os véus e mostrado tanta coisa para o homem, ter criado o homem dentro desse poder infinito, aí ele vai lá e fala assim, não, nós temos que ele tem que ser por amor, né? Não é porque ele recebe de mim, né? Ele tem que por si próprio querer receber. Ele tem que por si próprio desejar isso por si próprio. Eu não vou infundir nele esse desejo. Não, ele tem a liberdade de dizer sim ou não. Eu vou dar essa liberdade para ele, mesmo que eu coloque tudo em risco. Foi o que aconteceu com Adão, né? Porque o Adão já tinha bebido disso tudo, né? Então, o Adão já tinha tudo, como foi meditado, né? Ele já tinha tudo. Ele era muito rico, né? Porque ele estava ele estava mergulhando nessa divindade, nessa potência infinita de Deus. Então, aí ele vem e o Senhor faz um jogo com ele, né? Que chama de jogo de azar. Então, vamos lá. Pondo, né, nossas coisas no pequeno cerco da vontade humana, como no banco, nossa beleza, sabedoria, santidade e amor. Tirando do banco divino e colocando no banco da vontade humana, que é um banco assim, bem ruim, né, gente? É um banco bem ruim, assim. Você não tem segurança nenhuma nesse banco, mas foi necessário. E nossa vontade que devia fazer seguia e a todo seu agir, então bastava, né? Ele não precisava ter medo desse jogo, ele não precisava ter medo de pôr tudo a perder. O que que ele devia ter feito? Continuar agindo na vontade divina, porque a vontade divina ia orientar ele a passar nesse teste, nesse jogo, a fim de que não só o fizesse crescer a nossa semelhança, ou seja, não é à toa que Deus faz as coisas, ele fez isso para o homem crescer mais ainda. O homem nada confia em si mesmo, nem na própria vontade que Deus deu para ele, porque Deus adotou ele de razão, de memória e de vontade. Mas o Senhor não queria que o homem confiasse, vamos dizer assim, nem na própria razão, nem na própria memória, nem na própria vontade. Que o homem confiasse totalmente no querer divino, como fonte de orientação para a vida toda dele, como aquele que vai conduzir e guiar ele para a vida toda, como guiar só pela vontade divina, deixar essa vontade divina ser a única segurança dele, ou seja, viver uma vida de fé, uma vida de entrega total à vontade divina, total. Né? Então, o que o homem tinha que ter feito com o pequeno banco dele? Ter pegado esse banco e tudo aquilo ali, ele investido e entregado de novo para Deus, depositado tudo novamente no banco de Deus, dizendo, não, né? Eu prefiro a tua vontade, porque a tua vontade é que faz com que os bens que o Senhor me dá lucrem, faz com que os bens que o Senhor me dá tenham vida, tenham propósito, dê frutos. Eu por mim mesmo, sozinho, não posso fazer nada. Era o que tinha que ter feito, né? Mas não fez. Olha só, olha que legal isso aqui. A fim de que não só o fizesse crescer a nossa semelhança, mas que lhe desse a forma de um pequeno Deus. É aquilo, né? Que se tornamos deuses, né? Por causa de Deus. Se tornar a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele vai se tornar coisa mesmo de Deus. Então ele vai ser um pequeno Deus. Porque o que sai de Deus é Deus, né? O que sai de Deus é divino. Então o homem se torna essa parte de Deus. Mas para ele ser essa parte de Deus, o próprio Deus, ele teria que não ter nada dele, nem aquilo que ele foi dotado humanamente falando. Humanamente falando, até esses bens humanos ele não teria, né? Por isso nossa dor foi grande ao ver-nos rejeitar esses grandes bens pela criatura. O nosso jogo de azar ficou malogrado, né? Vem aquele desgosto, né? Não atingiu o propósito, né? O homem não entendeu, né? Não entendeu o jogo. Mas mesmo fracassado, era sempre um jogo divino que podia e devia refazer-se de sua falha. Ou seja, dá para reverter, né? O Senhor deixa bem claro que por isso que tudo que Deus faz tem propósito. Porque você pensa assim, nossa, aquele castigo, aquela situação que acontece ali é só para prejudicar. Parece, mas não é, gente, não é. Tudo tem um propósito. E aquilo que parece ser falha, que não é falha, é possível ser refeita. Às vezes o Senhor faz de propósito mesmo para que venham pessoas para refazer aquilo. Olha que legal.
Por isso, depois de tantos anos, quis de novo, meu amor, jogar o jogo do azar, né? Aí com o que que ele fez? Com a filhinha também da divina vontade dele, né? Com a filhinha, com Nossa Senhora, que foi pensada lá do início por Deus, né? Então, com a Mãe Imaculada. Nela, nosso jogo não ficou malogrado. Ela entendeu, teve seu pleno efeito, e por isso tudo lhe demos e tudo a ela confiamos. Então, Nossa Senhora recebeu depois, né? E o que vai receber ainda tem muito para receber ainda, né? Então, diferente de Adão, como foi explicado, Nossa Senhora, o teste de Nossa Senhora, Adão já tinha tudo, né? Era rico, né? E ele, mesmo tendo tudo, vacilou feio. E Nossa Senhora não tinha, ela tinha a promessa. Então, ela vivia da fé, da promessa divina, né? E Nossa Senhora, ela, mesmo sabendo que tudo foi promessa no início para ela, sim, ela sabe, né, que ela era filha, era dona de tudo, mas ao mesmo tempo ela não quis nada para si, né? Nossa Senhora só quis viver da vontade divina. Então, a vontade divina é que dita. E se a divina vontade fala que não é o momento dela de receber, não era o momento dela de receber, entende? Se ela fica privada de Deus para ir para a terra e para viver pedindo o Messias, aquilo ali para ela era o que ela queria. Porque ela por si própria abriu mão de tudo. Então, o que Nossa Senhora fez no teste? Da vontade humana dela, que é o que Adão não fez, né? Que Adão não fez isso. Ela dá vontade humana e amarra no trono divino, querendo viver ser instruída pela divina vontade, que seria a única seta dela para ela viver. Tipo aquela seta que aponta o que ela deve viver, como ela deve viver. Ela ia ser guiada por ela. Então não teria vontade própria para decidir nada, para fazer nada que não fosse dentro da vontade divina. Olha que lindo. Então, nela o jogo não ficou malogrado, né? Nela confiou, né? Aí fala, por isso tudo lhe demos e tudo a ela confiamos, que é o reinado de tudo. Então ela pegou até a parte do o que o Adão lá não soube valorizar, que o Adão tinha, mas, ou seja, não se perde, né? O outro pega e refaz, né? Nossa Senhora refez. Então ela se torna rainha de toda a criação, de todos os seres humanos, mãe de Deus e mãe de todas as criaturas, né? E tem muito mais para ela, né? Que é a rainha da divina vontade, né? Nossa Senhora é a rainha da divina vontade e o triunfo do Imaculado Coração dela também é essa grande promessa que ainda está para ser cumprida, né? Aí foi assim, daquilo que foi comentado na meditação, eu senti assim, né? Assim, eu sou muito incapaz de entender coisas tão grandiosas, mas a luz que me veio aqui, a Luísa, nesse ponto aí, a Luísa, ela ajuda Nossa Senhora, ela tá ajudando Nossa Senhora, né? Aquilo que era para trabalhar muito bem. Adão, Nossa Senhora, vamos dizer assim, né? Luísa, não, Luísa, o Adão não soube aproveitar, mas a Nossa Senhora soube, e a Luísa vai complementar isso, porque para Nossa Senhora, para essa promessa tão grande do triunfo de Nossa Senhora, é necessário o cumprimento do terceiro Fiat, e precisa também de uma depositária na Terra, aí entrou a Luísa. E o interessante é que para a Luísa foi mais difícil, né? Para você for olhar, porque Luísa não foi concebida sem pecado. Ela, diferente de Nossa Senhora e de Adão, né? Um é diferente do outro, se for olhar, né? Assim, cada um num ponto. Adão tinha tudo e rejeita. Adão tinha tudo e por causa de uma coisa muito boba, rejeita. Nossa Senhora ainda não tinha nada, vamos dizer assim, mas vive dessa promessa da fé e, e ela faz a vontade de Deus só movida mesmo pela promessa. Ela confia naquilo que o pai fala, né? Ela é a filha prendada, né? A filha correta, que presta atenção no que o pai fala e obedece. E aonde entra a Luísa aí? Luísa é criatura igual nós, né? Filha de Adão, diferente de Nossa Senhora. Ela é filha de Adão, nasce com a culpa original, como qualquer um de nós, sujeita a todos os males da vontade humana, né? Porque a Nossa Senhora, ao ter aquela consciência do mal da vontade humana, ela, assim que Deus conta tudo para ela, não esconde nada dela, é muito direto com ela, ela já não vou fazer minha vontade.
A Luísa viveu na vontade humana, né? A Luísa experimentou esse male, né, das escolhas que ela fez na vontade humana, da vida na vontade humana, nesse sofrimento, na inconstância, no pecado, então ela teve as misérias dela. Ela teve as misérias, as mazelas, igual nós. Então, ela é muito parecida com a gente na condição dela. E certamente por ela ter pecado assim na carne, né? Como qualquer um de nós pecamos, quando eu falo na carne, é algum pecado, né? Não estou falando aqui de sexualidade, não. Estou falando de pecado, enfim. O pecado, a realidade do pecado. Então, a Luísa recebe também essa promessa de Deus, esse chamado. Mas de início não foi claramente da vontade dela, né? Tipo assim, ela primeiro é chamada como vítima, de sofrer por Jesus e fica ao ponto de perder até o sentido físico. Então ela é como, ela fica petrificada, ela vira uma pedra, gente. Ela como se ela abrisse mão até da natureza humana dela, de poder andar, de poder livremente respirar, comer, falar, se comunicar com as pessoas, conviver. A Luísa, ela recebe vários testes incríveis, se for olhar o teste da Luísa. Porque é o teste de se privar de tudo e de todos, da companhia das pessoas, de sair, fica acamada, doente, entra em estado de petrificação, perde até o próprio sentido. Então ela abre mão até mesmo como vamos dizer assim, entre aspas, de ser humana, vamos dizer assim, de ser humana, porque ela entra no estado de petrificação, ela sai de si mesma, né, do sentido, né, da própria noção das coisas, vamos dizer assim. Ela perde o sentido mesmo e ela é levada. Quais são os sofrimentos dela? Primeiro, ela vai viver as penas da crucificação, né? Vai viver as penas da crucificação junto com Jesus para salvar muitas pessoas, ou seja, aquela pessoa que vai refazendo. Ela foi refazendo as pequeninas falhas que o jogo do azar continuava, né, gente? As criaturas todas são chamadas a corresponder a Deus, mas não estavam correspondendo. Então a Luísa vai lá, começa a fazer aquilo que a Aline falou. Cavar. A Luísa começa a cavar para Deus, vai cavar ali os buracos, né, para procurar as águas, né, as águas cristalinas, despertar essas águas cristalinas que são as almas para Deus. Então, ela começa esse trabalho. Qual que é a promessa dela? Um dia ela vai viver no céu com Deus. Tudo que ela queria era estar com Jesus, né, totalmente, em plenitude. Mas qual que é a dor dela? De ficar na terra doente e de sofrer essa privação, que é uma privação cruel, né? Um teste assim pesado, essa privação de estar no céu. Para quem já foi lá, né, e voltou várias vezes, né? E ter essa privação de Jesus vir quando ele vinha, né, do tempo dele, ela teve que ir morrendo aos poucos por vontade dela, aos poucos. Ela não é igual a gente também vai morrendo aos poucos, porque por mais que a gente faça esse ato de entregar nossa vontade para Deus, a gente vai morrendo aos poucos para nossa vontade à medida que vai tomando consciência, né? Nossa Senhora teve consciência plena, vamos dizer assim, né? Teve essa luz em plenitude, né? A Luísa foi aos poucos, é tanto que nos volumes iniciais do livro do céu, ela reclama muito, ela não entende muita coisa, ela tá mais como vítima mesmo, mas como se fosse assim, na santidade humana ainda, e depois ela vai viver dentro dessa santidade divina, né? Da divina vontade, que aí o Senhor mostra para ela assim, não, o seu propósito maior que da sua missão é essa. Você vai viver por esse reino da divina vontade. Você vai escrever sobre isso, para que muitas outras almas conheçam, porque senão não tem como vir um triunfo. Se almas como você não viver essas verdades, não tem um triunfo. E o interessante é que num trecho que eu li, que eu estava lendo agora há pouco, a Nossa Senhora ajuda Luís em tudo, que é Maria é auxiliadora de Luísa em tudo, né? Então, ela é convidada a fazer como Nossa Senhora, que foi aquilo que Nossa Senhora deu para Luísa, que é os 31 dias com Maria,
em que ela ensina a Luísa a amarrar a vontade dela no trono também. Então, a Luísa e Nossa Senhora teve a vontade humana amarrada no trono, né? Adão também poderia, né? Adão vivia dentro da divina vontade, né? Mas ele fez uma escolha errada, né? Ele fez uma escolha errada. Mas assim, ele também poderia não ter falado assim, não, prefiro viver desse banco grandioso, divino que o Senhor já me deu, tudo, eu já estou feliz com tudo que eu tenho, isso seria o fiat dele, né? A resposta correta dele. Então, a Luísa e Nossa Senhora, as duas são colocadas bem perto do trono de Deus como rainhas. As duas se tornam a promessa de ser rainha. Nossa Senhora, né, a rainha de todos, né, mãe imaculada de todos. A Luísa também uma rainha na divina vontade, né? Então, essa semelhança que eu percebi, assim, né? Os testes são diferentes para cada um, porque o estado em que cada um estava também é diferente, mas ao mesmo tempo não é diferente o sentido do jogo. O propósito do jogo é igual, o propósito divino é igual. Talvez a forma que foi colocado o teste pode diferenciar de cada um para cada um, mas o propósito é sempre igual. A divina vontade que tinha que imperar. A divina vontade imperou na vida de Maria e na vida de Luísa. Né? Diferente do Adão, que trocou isso tudo por algo, por um capricho no momento, né? Um capricho. Então agora você deve saber que nosso amor também quer fazer esse jogo de azar, a fim de que você, aí agora vai falar com a gente. Tá vendo? Unida com a Mãe Celestial, igual a Luísa, não separa de Nossa Senhora. Unida com ela. A gente precisa de Nossa Senhora. Unida com a Mãe Celestial, nos faça vencer no jogo. Nossa Senhora fez isso. Fez vencer. Fez o jogo virar a favor de Deus, né? Fez o jogo virar a favor de Deus, que era o objetivo do jogo, virar sempre a favor da glória de Deus. A Luísa também fez. Então, unido com a mãe, nos faça vencer no jogo, refazendo-nos da falha que nos conseguiu o primeiro homem. Então a gente também ajuda nisso. Assim como a Luísa ajudou nisso, Nossa Senhora, então as duas se uniu para refazer o jogo lá em que Adão colocou, né? Aquele jogo o jogo errado que elas vão refazer esse jogo para favorecer para Deus ganhar. As duas vivem para Deus ganhar. A gente também vai viver para Deus ganhar. Assim, nossa vontade, refeita em suas vitórias, pode pôr de novo em campo os seus bens, que com tanto amor quer dar às criaturas. E assim como por meio da Virgem Santa, porque estava refeito em meu jogo, fiz surgir o sol da redenção. Tá vendo? Um sol que é formado em cada vitória, né? Para salvar a humanidade perdida, assim por meio de ti, farei ressurgir o sol da minha vontade, que é o que fala para Luísa, e a gente também opera dentro disso, né? Nós nos tornamos esses pequenos sóis também, para que faça o seu caminho entre as criaturas. E a nossa vida é essa agora. Como a gente vai refazer isso? É aquilo que já foi falado e confirmando. Aquilo que a gente vai cavar, procurar essas águas. É assim que a gente vai refazer. Eis a causa de tantas graças minhas que derramo em ti, os tantos conhecimentos sobre minha vontade. Isto não é outra coisa que meu jogo de azar que estou formando em ti. Então, tudo que nos acontece, tá vendo? Ele tá jogando. Por isso, esteja atento, eu tô jogando, ó. Vamos, presta atenção para você fazer direitinho, né? Para você refazer, para você fazer o jogo virar certo para mim ganhar, ó, a fim de que não me deis a maior dos sofrimentos que poderia receber em toda a história do mundo, que meu segundo jogo seja fracassado. Olha, você viu que é o jogo da divina vontade, né? Que é do fiat da santificação. Ah, não, não, farás, meu amor, sairá vitorioso e minha vontade encontrará seu cumprimento. Jesus desapareceu, eu fiquei pensativa sobre o que me havia dito, mas toda abandonada no querer supremo. Por isso, em tudo o que escrevo, só Jesus sabe o rasgo da minha alma e a grande repugnância a colocar no papel estas coisas que teria querido sepultar-me, sentia lutar com a mesma obediência. Mas o fiat de Jesus venceu e continuou a escrever o que eu não queria. Então, meu doce Jesus voltou, me viu pensativo e me disse: não, tem bastante coisa ainda. Esse trecho é bem grande. Eu vou parar por aqui, que já deu 31 minutos, mas eu acho que alguém pode completar aqui.
para ajudar, tá bom? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sobre Adão, Maria, né? Nossa Senhora e Heloísa, uma luz que acabou de me vir, eu deixo aí pra gente confirmar. O entendimento, né, que me veio é o seguinte, porque o Adão, ele já tinha posse, né? Vamos dizer assim. Tava na posse, tinha tudo. Só que aí ele quis ter um conhecimento, vamos dizer assim, da vontade humana. Ele quis o baixo, né? Ele almejou o baixo. Mesmo já tendo tudo, ele almejou o baixo. E por isso, o resultado foi ele ter aquilo que ele almejou, o baixo. Então ele desceu de uma condição altíssima, elevadíssima que ele estava, a uma condição muito pobre, muito miserável. Nossa Senhora, ela não, ela, vamos dizer assim, viveu da promessa, da fé. Então ela ainda não tinha, assim, ela tinha e ao mesmo tempo não tinha, porque até disso ela abriu mão para descer para a terra, ou seja, está num lugar muito baixo, mas sendo a criatura altíssima, né? Vivendo da vontade divina num lugar muito baixo, vamos dizer assim, tendo a promessa depois da posse futura, vamos dizer assim, de todos os bens, né? Como rainha de tudo. Então ela viveu dessa fé, dessa promessa de confiar em Deus, ao ponto de confiar que Deus estava regendo ela e não ia abandonar ela em nenhum momento. E a Luísa já viveu na condição de alguém que nasce no pecado, na realidade da vontade humana, mas ela não tinha essa consciência também desse abismo, né? Vivia disso, não tinha consciência e foi tomando consciência e aprendeu a abrir mão disso. Só que ela sofreu muito na carne também, certamente para purificar, porque a obra da purificação da realidade com que ela já viveu, né? Da realidade do que ela já viveu. Então ela passa também por essa purificação da carne, né? Talvez o estado de petrificação seja por isso, talvez tudo que ela passou, não só por ela, mas para reparar os outros também, né? Nessa mesma realidade que é cada um de nós, nessa mesma realidade. Então eu entendi mais ou menos assim, que as consciências para cada um talvez era diferente, assim, sabe? Mas a responsabilidade, né? Não tira a responsabilidade da queda de Adão, não tira a responsabilidade dele de jeito nenhum, né? Porque o Senhor deu, né, dá a conhecer, né? O Senhor deu a conhecer. Se eu tivesse pedido perdão, talvez poderia ter mudado o jogo. Se eu tivesse pedido perdão, talvez a falha maior foi não ter pedido perdão, entendeu? Ficou na culpa, né? Eu devia ter pedido perdão. Ao contrário, o que que fala? Foi essa mulher que o Senhor me deu. Ainda culpa Deus, né? Culpa Deus porque foi o Senhor que me deu ela que me causou esse mal, né? Ou seja, a pessoa não assume a própria culpa. Então, talvez o pior foi aí, nessa situação. Não estava tudo a perder ainda, entendeu? É o que eu entendi. Amém? Fiat. Aí eu deixei para vocês, meninas, pra gente aí entender Em melhor. nome do Pai Tá que me bom? criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Repetir o mesmo bem. Repetir o mesmo bem serve para formar água, para regar as sementes das virtudes. Tudo o que fez nosso Senhor está suspenso na divina vontade. Estava, segundo meu costume, fundindo-me na santíssima vontade de Deus. E enquanto girava nela para pôr meu te amo sobre todas as coisas, teria querido que meu Jesus nada visse ou ouvisse senão meu te amo.
ou bem que tudo visse e ouvisse através desse meu te amo. Quando a Luísa fala assim, fundindo-me na santíssima vontade divina, Jesus falou com ela no volume 6, ele falou assim, ela via ela com a chave na mão. Aí ele falava para ela, ela andando com essa chave, ela não prestou muita atenção nessa chave, aí depois ele falou para ela, essa chave é a minha vontade. Entra e pega o que você quiser. Então, na divina vontade, Deus dá essa chave para a gente. E a gente entra nesse tesouro, nesse castelo. Vamos pensar que é um castelo. Ai, nem sei, é tão grande, infinitos bens que existem na vontade divina. Imagina um baú cheio de tesouros, de pérolas, de moedas, de ouro em pó, de ouro em barras. Eu lembrei da Casa da Moeda. Tem um lugar que chama Casa da Moeda aqui em Brasília, do Banco Central. Aí você chega lá, tem uma galeria assim, um túnel que você vai entrando, aí você entra nesse túnel e tem um vidro assim, um corredorzinho tem um vidro, você vai olhando o vidro assim, é a exposição do ouro. Tem ouro em barra, tem uma pepita de ouro, a maior pepita, não sei das quantas, uma pedra de ouro, ouro bruto, não sei se é a maior do Brasil, não sei, é enorme, não lapidado. Tem ouro em pó, tem ouro em barra, tem ouro em moeda, tem um monte de ouro lá nesse lugar. Aí imagina que essa é a chave, você tem a chave desse lugar, de um lugar assim. E esse ouro é todos os bens da vontade divina. Só que, assim como Jesus multiplicou os pães, no capítulo lá da Valtorta, que ele fala da multiplicação dos pães, que ele colocou Quando falava no milagre da multiplicação dos pães, eu pensava assim, ele pegou o pão e multiplicou e colocou no cesto, aquele monte de pão, e eles já saíam com o cesto cheio, com a quantidade, né, visível ali. Mas, pelo que eu entendi, ele pegou o pão, dividiu, acho que era 5 pães, né, dividiu. Aquele pão ele dividiu nos cestinhos e ficou só um pouquinho de pão, acho que 18, 20 pedaços em cada cesto. E o Marzião, a criancinha, né, um deles que distribui o pão, ia distribuindo aqueles 18 pedaços, mas nunca acabava. Não acabava. Ele distribuía, ele não viu, ele ia distribuindo e não acabava. Um milagre. E ainda no final todo mundo comeu e ainda sobrou. Na vontade divina, os bens são infinitos, igual o pão acabou, mas na vontade divina os bens não acabam. E Deus deixou para a gente a chave, para a gente pegar os tesouros e distribuir para quem quiser. E não acaba, a fonte é infinita dos méritos de Jesus, dos bens, da felicidade, amor, paciência, méritos da paixão, dor de Jesus infinita está lá, as dores de Nossa Senhora está lá, tudo que Jesus fez, todos os atos, ele fala nesse trecho, tudo que Nosso Senhor fez está suspenso na divina vontade. Ele dá a chave e a gente vai lá e pega. E distribui para quem quiser. Aí quando ela se funde na vontade divina, imagina ela pegando a chave desse tesouro, dessa galeria que eu falei do ouro lá da Casa da Moeda, entra lá e pega o que ela quiser. E nunca acaba. A diferença é porque os bens da vontade divina, a Casa da Moeda, se eu for lá e pegar, vai acabar. Na vontade divina não acaba. Então ela se funde, pega tudo que ela quiser. Tudo que ela quiser e distribui para quem quiser. E assim ele dá a chave da vontade para o Filho da Divina Vontade. Para ele distribuir para quem ele quer. Para as almas que ele quiser. Para todas as almas. Jesus, eu entro na vontade divina também nesse local, vamos supor um local, todas as almas estão lá. Todas as almas estão lá. Então imagina, eu entro na vontade divina, abro a chave, ele me deu a chave. Eu falo, Jesus, eu quero todas as almas. Toma, pode pegar o que você quiser. Eu quero todo o seu amor. Toma, eu vou colocar seu amor, selar todas as almas com seu amor. Ah, eu quero. O amor contém tudo, né? Então eu coloquei tudo nas almas. Todo o amor de Deus, tudo. O amor contém tudo. Mas eu quero, Jesus, eu tô vendo o mundo cheio de miséria, cheio de pecado, todo mundo cego.
O povo não te conhece, eu acho que esse povo está cego. Jesus, eu quero pegar aqui todas as almas que não te conhecem e quero, com seu sangue, curar os olhos de todo mundo. Pronto. O sangue nos olhos de todo mundo. O coração das pessoas está cheio de luxúria, de soberba. Eu pego seus espinhos, o espinho da sua coroa, eu vou perfurar o coração de cada pessoa. O Senhor disse que os méritos da paixão, sua paixão, o seu sangue, o sangue que o Senhor derramou, cura todos os nossos males. Então pronto, eu vou pegar o seu sangue e vou curar todo mundo. Quem quiser ser curado, vai ser curado. É o que ele fala, que ele dá o dom da paixão e quem quiser, quem você vai ser distribuir para todo mundo. Quem quiser receber o bem, vai receber. Vai receber. Quem quiser ser salvo, vai ser salvo. Porque a gente distribui para todo mundo. Só não vai ser salvo quem não quer. Só não recebe a graça quem não quer. Fala, eu não quero. O sol tá aí. O sol tá aí. Para fecundar a terra. A terra é a gente. Nossa, a terra, né? As almas. Como o sol tá aí fecundando a terra, fazendo bem a todos, a luz da vontade divina, da graça, está para todo mundo. Mas tem gente que quer esconder do sol. Tem gente que, se pudesse, tem gente que tem tanta aversão ao sol, passa protetor solar, coloca óculos escuros, coloca um guarda-sol, se cobre todo com aquelas roupas. Se pudesse, nem sair de casa para não ver o sol. Eu acho estranho, assim, realmente, a pessoa que tem aversão ao sol. É engraçado, assim, falando do sol. Do sol mesmo, sol agora que eu tô falando, do sol. Não é uma metáfora, não, é o sol mesmo. Antes eu tinha esse negócio de passar protetor solar e usar óculos escuros e não sei o que, e me proteger do sol. E aí, de uns tempos pra cá, bem antes de me converter, antes de conhecer a Divina Vontade, eu comecei a desapegar disso. Eu não uso mais protetor solar tem muito tempo. Muito tempo. Aí depois eu vi e é engraçado, tudo que a gente aprende parece que Jesus está querendo mostrar alguma coisa pra gente, até o que a gente aprendeu no passado, tudo. Ele aproveita tudo. Até para eu meditar, né, depois. O sol, aí eu vi uma pessoa falando, uma mulher no YouTube, uma terapeuta dos olhos, um negócio assim. Até quem me ouvir que tiver com problema nos olhos vai servir isso que eu vou falar. Ela faz um tratamento com as pessoas com sol para curar cegueira, curar catarata, curar miopia. Ela fala que a gente, ela era essa pessoa que tinha aversão ao sol. Ela vivia no escuro, óculos escuro. Ela é uma médica, terapeuta, não sei. Acho que não é médica, não. E eu sei que ela parou de usar óculos, ela estava quase cega. E ela faz exercício no sol, olhando para o sol. Ela abomina usar óculos escuros. Abomina usar óculos escuros. Que ela fala que o óculos escuro, ele faz sua retina ficar... a sua retina é um músculo. A retina do seu olho é um músculo. Então, se você não colocar ela para trabalhar ativa, se ela tiver, se ela não tiver ativa, ela vai atrofiar e você vai ficar cada vez mais cego. E o que faz a retina abrir e fechar, que é o movimento do músculo da retina? O sol. No escuro ela fica pequenininha, né? E quando você sai no sol, ela abre. Então o sol faz esse movimento. O sol é maravilhoso, gente. O sol tem tanto benefício pra gente, pra pele, pro cabelo, pros hormônios. O sol traz felicidade, é comprovado cientificamente. Pro nosso corpo, o sol faz um benefício incrível. Claro que você não vai ficar no sol lá queimando, torrando. Não tô falando isso. Mas o tempo que eu saio no sol, eu saio sem proteção. Às vezes acontece de ficar um tempo no sol e ficar com marquinha, né? Mas eu não fico muito tempo no sol. Eu não tenho uma mancha no rosto para dizer, é só causa melasma, não sei o que. Não tem nada. Em mim nunca causou. Em mim nunca causou melasma. Pode ser outra coisa, né? Não sei. Não sei, tô falando de mim. Eu sei que para quem tem problema de vista, o sol é maravilhoso.
Para quem tem problema de vista na alma, o sol também é maravilhoso, o sol da vontade divina. Você está entendendo que tudo que Deus cria, tudo que Ele faz na criação, serve para a nossa alma? Ele cria, o que Ele cria materialmente, existe espiritualmente. O sol, essa mulher que não tem cunho religioso, católico, cristão, ela nunca, eu acredito que ela nunca leu o livro do céu. Ela faz um tratamento para a pessoa voltar a enxergar olhando para o sol. Acredite se quiser. Ela fala que tem uma mulher que estava cega, que voltou a enxergar, com os exercícios que ela passa sobre o sol. É o que o exercício? Olhar para o sol com os olhos fechados. Ficar com o rosto olhando para o sol e mexendo a bolinha do olho lá. Esqueci o nome, gente. Essa bolinha maior. Olhando para um lado e para o outro. Com o olho fechado. Olhar para o sol sem óculos escuros. Simples assim. Acredite se quiser. Eu sou prova, porque eu não uso mais óculos. Olhar para perto e olhar para longe, para o horizonte. Você olha para o celular, letrinha pequena, depois olha para um objeto lá longe, fixa seu olhar e volta para o celular. Olhar perto e longe, perto e longe. Eu curei, eu usava o óculos para computador, para trabalhar. Eu tinha 1,25. Nunca mais eu voltei no médico. Não sei se eu estou enxergando, se tem algum problema no meu olho. Eu sei que eu nunca mais usei óculos. Nunca mais usei óculos escuros, nunca mais usei óculos de grau e enxergo tudo perfeitamente. E o sol não me causa mais aquela que você não consegue olhar para o sol, que fica assim, né, ruim, te ofuscando. Ele já não me ofusca tanto quanto ofuscava, porque eu não fico fugindo dele. É a mesma coisa a nossa alma, o olho da nossa alma. Se você ficar fugindo do sol, da luz de Deus, que é a graça de Deus representada pelo sol, ela no início ela te ofusca um pouquinho, você fica assim, não estou entendendo. Mas à medida que você vai se aproximando do sol, fazendo esse exercício como essa mulher ensinou, você não ofusca mais, daqui a um tempo você consegue olhar para o sol. A menina estava falando esses dias no grupo que ela consegue olhar para o sol de meio-dia. Deus mostrando para a gente isso. O que Ele fez na criação reflete o que tem na nossa alma. Então, o sol, pensando nos hormônios, o sol aqui da Terra mesmo, para o nosso corpo, nossos hormônios libera, acho que é a endorfina, aquela sensação de bem-estar, de alegria. E a graça de Deus. Se o sol aqui da Terra para o nosso corpo é bom, imagina o sol, a graça de Deus para a nossa alma. É muito superior, muito superior. Mas Deus quis refletir na criação o que Ele fez na alma do ser humano, o que Ele faz na alma. Como a Aline falou tanto da água, agora eu estou falando do sol. Não sei nem lembro mais porque eu cheguei essa questão do sol. Mas e aí a Luísa fala: enquanto eu repetia o refrão de meu te amo, pensava entre mim. Vê-se que sou verdadeiramente uma pequena menina que não sei dizer outra coisa que o estribilho aprendido. E além disso, para que me serve repetir, sempre repetir te amo, te amo, te amo? Eu faço essa mesma pergunta para Jesus. Às vezes eu fico assim, eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu falo, Jesus, você não cansa disso? Toda hora eu fico falando que eu te amo. Aí eu penso, não, mas não, porque tem um trecho que ele fala que antes que eu fale, ele falou. E eu só estou repetindo o que ele falou. Né? Às vezes eu falo, meu Deus, mas por que você quer ouvir tanto que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Em nome de todos eu te amo. Às vezes eu falo tanto, eu falo, meu Deus, para que serve isso? Falei isso ontem para ele. Aí ela tá falando aqui, né? Enquanto isto pensava, meu adorável Jesus saiu de dentro de mim, fazendo ver em toda a sua divina pessoa impresso por toda parte meu te amo. Sobre os lábios, sobre o rosto, na testa, nos olhos, no peito, sobre os dorsos, no meio da palma das mãos, nos dedos, em suma, qualquer lugar. Como se eu tivesse dado beijos no rosto dele, assim, de batom. E ficou todo manchado de batom, como eu te amo. Minha filha não está contente de que nenhum te amo que sai de você fique perdido, mas que todos fiquem impressos em mim? Nossa, fico muito contente.
E além disso, sabes que te serve repeti-los? Sim, eu quero saber. Você deve saber que quando a alma se decide a fazer um bem, falar que eu amo, eu te amo, a exercitar uma virtude, forma a semente daquela virtude. Com repetir aqueles atos, forma água para regar essa semente na terra do próprio coração. Então, se eu me propus a falar que eu te amo, Jesus, te amo, aí vai formar, me decidi a fazer um bem, exercitar uma virtude, eu formei a semente daquele bem, a semente do amor. O que é eu falar eu te amo? É eu querer amar a Deus. Eu decidi amar a Deus. É tudo. Tudo, gente, tudo se resume em amar a Deus. Se esse amor vai crescendo, 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 vai regando meu coração, vai tomando conta de mim, a alma se transforma em um pacotinho de amor. Só amor. Ela deixa de amar tudo que existe no mundo visível para amar somente a Deus. É isso que Jesus quer da gente. O que Jesus quer da gente? O que Deus quer da gente? Qual o objetivo de Deus? Que a criatura me ame. Só a mim. Eu fiz a alma, eu fiz as almas, eu criei as almas, eu criei vocês para me amarem de volta. Para me amarem de volta. Vocês são partículas de amor que saíram de mim. Só que essas partículas que eu deixei na Terra, né? Ele deixou a gente aqui, foram contaminadas. Elas estão desordenadas. São amor. Continuam sendo amor, porque o ser humano é amor. Cada partícula do ser humano é amor. Cada átomo do seu corpo é amor. Só que o problema é que esse amor está desordenado. A gente usa a partícula de amor, nosso átomo de amor, para amar o outro ser humano, para amar o carro, para amar a comida, para amar a bebida, para amar a droga. Sendo que essa partícula de amor foi feita para amar a Deus. Só basta isso, que a gente faça isso. Viver na divina vontade é retornar ao estado primordial de amor. De amor somente a Deus. Por que Adão pecou? Porque ele não sabia das coisas, ele não sabia, ele não tinha conhecimento? Não, Adão tinha conhecimento. Ele não sabia que não era para desobedecer a Deus, ele não sabia que não era para ele comer da fruta do conhecimento do bem e do mal? Sabia. Deus tinha falado para ele com todas as letras. Quando Deus perguntou para ele, Adão, tu comeste da fruta? Ele respondeu, uai, não era para comer não? Eu não sabia. Se ele não soubesse, estava perdoado. Não, ele falou assim, a mulher me deu e eu comi. Ah, é, a mulher te deu e você comeu. Mas quem que te criou? Quem é seu pai? Quem que falou para você para não comer? Foi eu, seu pai. Então, você quer dizer que você escuta a sua mulher, deixa de ouvir a minha voz, deixa de fazer o que eu quero para fazer o que sua mulher quer? Ah, entendi. Então, por que ele pecou? Porque ele não amou. Ele esqueceu de amar a Deus. Amar é fazer a vontade do outro. O que aconteceu com Adão? Ele deixou de fazer a vontade de Deus para fazer o que a Eva ofereceu para ele. Para fazer a vontade de quem ele amava mais, naquele momento. Naquele momento ele amou mais a Eva. Ouviu a vontade dela. Então ele deixou de amar a Deus. O que que Deus quer da gente? Que a gente ame somente a Ele, que a gente faça a vontade dele em tudo. A vontade de Deus. A gente faz a vontade de quem a gente ama. Ele... Então, o que que Deus quer? Que a gente retorne a esse amor. Se eu falo eu te amo, 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 eu te amo. Se eu falo para alguém que eu te amo, é porque eu quero amar aquela pessoa. Então, esse eu te amo é tudo. E o lance, assim, é uma profundidade tão grande nesse te amo, porque, assim, quem fala primeiro é Deus. O ser humano não é capaz de chegar a Deus, de amar a Deus,
de se relacionar com Deus sem antes a graça dele preceder. A graça dele precede a nossa vontade. A graça precede. Então, primeiro ele nos iluminou, ele amou primeiro. E o que eu faço? Eu respondo, eu te amo. Quando eu fico falando eu te amo para Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ele falou primeiro, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É o eco. Eu sou o eco do amor dele. Ele falou primeiro. Então é um dar, ele dá amor e recebe amor. Isso é tudo que ele quer. Ele falou num trecho, não lembro. Eu estava procurando uns trechos que achei uns trechos interessantes. Aí ele falou assim, acho que foi ali mesmo que falou. Ele quer a correspondência. Deus quer dar. E é uma pena para ele não ter quem receba. É uma pena para Deus não ter quem receba. Ele sente necessidade de doar-se. Só que ele doa e não tem para quem receber, não tem quem receba. Então, quando eu falo para ele, eu te amo, o que significa esse eu te amo? Eu recebi o amor dele e devolvi. Aceitei e devolvi. Então, tem um significado assim, incrível, profundo. Eu falo, eu te amo para Deus. Do nada, às vezes do nada eu começo a falar, eu te amo, Jesus, eu te amo. É ele falando, eu só respondi. Então eu formei essa sementinha quando eu me propus a amar a Deus. E quanto mais eu for falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, estou disposta a amar, vai formando a água para regar essa semente. Então a continuação, a repetição desse bem, dessa vontade de amar, é a água que vai regar a semente, né, do ato de amar. Então essa sementinha vai crescendo no próprio coração. A terra é o meu coração, a minha alma. E quanto mais frequentemente os repete, mais rega essa semente e a planta cresce bela, verde, de maneira que logo produz os frutos daquela semente. Então, esse simples eu te amo é um ato que a alma se propôs a fazer, iluminada por Deus. Sempre a graça precede. Iluminada por Deus, ela se propôs, eu aceito, eu quero te amar. Então eu começo a falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A água vai regar essa semente e essa semente vai virar uma árvore e vai dar fruto. Ao contrário, se é lenta em repeti-los, muitas vezes essa semente fica sufocada e se cresce, cresce débil e jamais dá fruto. Pobre semente sem água suficiente para crescer. Se eu falar, eu quero te amar, Jesus. Aí de manhã eu falo, eu te amo. Aí eu vou falar, eu te amo só no outro dia. No outro dia, tadinha da semente do meu ato que eu quis fazer, não vai crescer. Mas se eu falo o dia inteiro, é um exagero, às vezes falo o dia inteiro. Não é também assim, né? A gente fala eu te amo para Deus de outras formas, não é só falando eu te amo. Fazendo a vontade dele, né? É um ato, uma declaração de amor para Deus, falar que quer fazer a vontade dele. Aí, se você não fala, a semente vai demorar para crescer. Coloca uma semente numa terra e deixa lá sem jogar água para você ver. Ela não vai crescer. Ou se você não jogar água suficiente, ela vai crescer, mas assim, muito. Não vai dar fruto direito. Né? Se você tem uma planta e não cuidar direito, ela vai morrer ou ela vai crescer muito fraquinha, feia. E depois morre. Se você não regar, mas se você regar 2 vezes por dia, dependendo da planta, que tem planta que não gosta de muita água, né? Depende da planta. No caso dessa planta aqui a sementinha para fazer o bem, ela gosta de água, muita água. Quanto mais água, mais ela vai crescer. Cresce débil, jamais dá fruto. Pobre semente sem água suficiente para crescer. E meu sol não surge sobre essa semente, para dar-lhe a fecundidade, a maturidade e a bela cor a seus frutos, porque ela é infecunda. Se não tem a constância no ato, o sol não vai fazer fecundar. A graça não fecunda se você não tem constância no ato que você se propôs a fazer. Mas se você é constante, Deus vai dando a graça.
Em vez de repetir sempre os mesmos atos, a alma contém muita água para regar aquela semente. Em vez de repetir sempre os mesmos atos, a alma contém muita água para regar aquela semente. Meu sol surge sobre ela cada vez que é regada. Cada vez que a alma se propõe a fazer aquele ato, o sol surge. Junto com a vontade da alma, vem a vontade divina, vem a vontade de Deus. E se alegra muito ao ver que tem tanta força para crescer, que faz chegar seus ramos até mim. A semente cresce tanto, cresce tanto, cresce tanto. A minha vontade, junto com a vontade de Deus. A minha água, a água daquele ato que eu estou constantemente fazendo. E o sol da vontade divina faz aquela planta crescer e chegar até Deus. E vendo os seus muitos frutos, tomo-os com prazer e repouso à sua sombra. Deus descansa na alma. Deus se alimenta da alma e descansa nela. Portanto, repetir o teu eu te amo para mim fornece-te água para regar e formar a árvore do amor. Então, o que que a gente faz quando a gente fala eu te amo para Jesus? Eu quero formar uma árvore do amor. E quanto mais eu falo eu te amo, mais esse amor vai crescendo, essa árvore do amor vai crescendo. Que árvore linda de amor. Mas precisa da água, da constância nos atos. Fornece água para regar e formar a árvore do amor. Repetir a paciência. Ser um amor paciente rega e forma a árvore da paciência. Então, cada árvore, cada bem que eu me proponho a fazer, então, se eu, se eu proponho a ser paciente e eu formo a sementinha, só eu me proponho, então, a semente surge. À medida que eu vou exercitando a paciência, exercitando a paciência, exercitando a paciência, forma a água para regar aquela semente. E vem o sol da vontade divina fecundar. Toda vez que eu vou regar, toda vez que eu vou exercer a paciência, é o regar. Toda vez que eu vou regar, vem o sol, vem a graça de Deus e fecunda aquela árvore. E ela chega até Deus e Deus se alimenta e descansa nessa árvore. Então, o que a alma precisa fazer? Corresponder. Eu me proponho a ser paciente, eu correspondo com a minha vontade, com a minha memória, com a minha inteligência para exercitar essa virtude. E Deus vem com a vontade divina, com a graça, para fecundar, para crescer. Forma a árvore da paciência, repetir os teus atos na minha vontade, forma a água para regar e formar a árvore divina e eterna da minha vontade. Tem a árvore da virtude, tem a árvore dos atos na vontade divina. Então, toda vez que eu me proponho a fazer um ato na divina vontade, essa árvore é uma sementinha. Quando eu começo, por exemplo, na divina vontade, eu faço os 31 dias com Maria, formou a semente, a sementinha. À medida que eu vou fazendo os atos na divina vontade, eu sempre estou rezando com aquela intenção de fazer tudo na divina vontade, tudo, tudo. Estou lendo o livro do céu, estou me dedicando para entender e para formar esses atos. Forma água. E toda vez que eu me proponho a fazer um ato na divina vontade, que é regar essa sementinha com a água, vem a vontade divina, a graça de Deus para fecundar. Sempre vai ter a graça fecundando. Quando eu me proponho, eu sou constante. Mas se eu faço os 31 dias com Maria, não leio o livro do céu, não faço nada, fico lá desanimada, não me proponho a fazer os atos na divina vontade, a sempre trabalhar com a intenção de fazer na divina vontade, a árvore não cresce, não dá fruto. Não vou conseguir sair, a árvore vai ficar lá, a sementinha lá, sem crescer, sem fecundar. E aí Jesus fala assim, sobre a fazer os atos na divina vontade. O que é fazer esses atos na divina vontade? É ter a intenção de trabalhar com as mãos de Jesus. Ele falou num trecho, não sei se foi ontem que eu li, foi no volume 6, ele falou assim, que tudo que ele fez, todos os atos que ele fez, foi para divinizar os atos. Por exemplo, ele se rebaixou, se humilhou à nossa condição e, por exemplo, vamos pensar aqui ele trabalhou como carpinteiro, né? Deus trabalhou como carpinteiro.
né? Pensa no tanto que ele se aniquilou. Trabalhou como carpinteiro. O trabalho foi divinizado porque um Deus trabalhou. O trabalho é divinizado porque um Deus trabalhou. Jesus trabalhou. Deus. Quando eu vou trabalhar, se eu falar assim, Jesus vem trabalhar nas minhas mãos. Eu quero trabalhar com as tuas mãos. Divina vontade, reina na minha vontade. Jesus, eu te amo, vem trabalhar nas minhas mãos. Basta a intenção. Ele falou assim, para o ser humano não trabalha divinamente, não se diviniza, mas é tão simples fazer isso. Basta ter a intenção de fazer o ato junto comigo, com a humanidade de Jesus, de operar com a humanidade de Jesus. Como eu vou fazer isso? Basta a intenção pura de fazer com a humanidade de Jesus. Então basta eu falar, né, com a verdade do coração, falar, eu quero trabalhar com as tuas mãos. E aí toda vez que eu fizer isso, é um ato na divina vontade. Vai regando essa sementinha. E a vontade, ele vem, gente, é a fé. O Filho da divina vontade pela fé. Eu não vou ver Jesus. Jesus não vai vir glorioso lá do céu e vai vir trabalhar nas minhas mãos. Eu não vou ver. Eu vou ver com os olhos da fé. É a fé. 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 Vai formando essa árvore da divina vontade. Nenhuma coisa se forma com um só ato. Não basta falar, eu faço 31 dias com Maria, já sou filho da divina vontade, já faço a árvore da divina, a sementinha, basta a semente. Não, a semente tem que ser regada e crescer muito e dar fruto e alimentar Deus e ele poder repousar nessa árvore, repousar na criação, no homem, na nossa alma. Foi para isso que ele nos criou, para amar, para que a gente ame ele de volta. Nenhuma coisa se forma com um só ato, senão com muitos e muitos atos repetidos. A árvore da divina vontade não vai formar com um único ato de fazer os 31 dias com Maria. Não, vai ser repetindo, repetindo, repetindo todos os dias, várias vezes. Nenhuma coisa se forma com um só ato. Só o teu Jesus contém esta virtude de formar todas as coisas, até as maiores, com um só ato. Só Jesus faz isso. Ele, como Deus, faz. Ele é Deus, ele faz. Com um só ato, ele forma mundos. Porque contém a potência criadora. Ele tem o poder criativo de criar. Então, ele fala, faça-se a luz se faz. Com uma só palavra. Porque ele é Deus, possui a potência criadora. Mas a criatura, à força de repetir o mesmo ato, forma passo a passo o bem que quer fazer. Com costume, torna-se natureza aquele bem ou aquela virtude. No início, a gente tem assim uma certa dificuldade para fazer os atos na divina vontade, porque eu lembro que eu ficava pensando muito assim, eu tinha que ficar atenta para não perder. E aí eu ficava meditando, eu pensava muito. Com o tempo, foi ficando natural. É igual dirigir carro. Quando você está aprendendo a dirigir, você tem que pensar, nossa, eu tive muita dificuldade para dirigir. Aí eu tinha que pensar em cada ato que eu fazia, eu tinha que prestar atenção, ainda mais era carro manual. Agora eu dirijo com carro automático, é mais automático ainda, né? O ato de dirigir fica automático, natural, parece que não precisa mais pensar. No início eu tinha que pensar, eu tinha que raciocinar, eu tive que chorar, eu tive que fazer aula para habilitada, eu tirei a carteira, mas eu fiquei muito tempo sem dirigir, tive muita dificuldade para tirar a carteira e depois quando eu decidi dirigir, eu tive que contratar uma pessoa para me ajudar. E eu sofri demais, eu tive que fazer terapia, como se fosse uma terapia para aprender a dirigir. E eu tive que pensar, raciocinar, eu tive que assistir aula no YouTube, eu tive que escrever, Depois, hoje é natural, se torna natural, porque eu fiz tanto depois que eu aprendi, com o tempo foi ficando natural. A mesma coisa os atos na divina vontade. Naturalmente a gente está falando, eu te amo, Jesus, vem trabalhar nas minhas mãos, já fica assim gravado no inconsciente, já fica automático. Natural, natural. Também
É engraçado Jesus falar. Com costumes torna-se natureza, e a criatura torna-se possuidora, formando com elas toda a sua fortuna. Aí ele está falando aqui também na ordem natural acontece assim. Antes de ler, ele já falou. Né? Ele falou que deu o exemplo do dirigir. Aí ele vai lendo aqui, eu nem tinha lido essa parte. Também na ordem natural acontece assim. Jesus faz isso com a gente. Para provar que não sou eu que estou falando, ele faz isso. Como várias vezes a Aline acontece isso. Ela está falando, daqui a pouco ela lê lá na frente o que ela falou. Para provar que não é a gente. Não é a gente que fala. Não sou eu que estou falando. Que é ele que fala, ele faz isso. Para confirmar. Como a gente vive pela fé, nós vivemos pela fé. Ele confirma. É muito amor de Deus, muito amor fazer isso com a gente. O que ele fez aqui agora. Eu falo uma coisa, eu estou falando para vocês aqui sobre os atos, sobre fazer os atos, e ele colocou na minha mente o exemplo da direção, de aprender a dirigir. E quando eu tô falando, eu não fico lendo aqui, eu não consigo falar e ler, parece que a gente entra assim num êxtase. Não é um êxtase, mas você parece que entra em outra dimensão, sua mente, quando você está meditando. Eu não conseguia ler o que eu estava. Parou assim, eu fico falando e parece que eu entro em outro mundo, eu desligo do mundo. Aí quando eu voltei os olhos pro celular, ele falou, ele tá confirmando o que eu falei. Ele faz isso para confirmar nossa fé, é maravilhoso isso. É maravilhoso. É muita bondade de Deus. Né? Ele não deixa a gente sem confirmação, porque a gente não vê nada. Ele confirma com palavras, com escritos. Com costume torna-se natureza aquele bem ou aquela virtude. Então, também na ordem natural acontece assim. Ninguém se torna mestre com ter lido uma vez ou poucas vezes as vogais e as consoantes, senão quem constantemente repete até encher-se a mente, a vontade e o coração de toda aquela ciência que convém para poder fazer de mestre aos demais. Ninguém se vê saciado se não comer bocado a pouco o alimento que se necessita para saciar-se. Ninguém recolhe a semente se não repetir. Quem sabe quantas vezes o seu trabalho no seu campo. E assim de todas outras coisas, o exemplo da direção. Você não vai aprender a dirigir só. Tem gente que aprende, sei lá. Eu tive que repetir várias vezes. Repetir o mesmo ato é sinal de que se ama. Repetir o mesmo ato é sinal de que se ama. Você gostou de fazer a vontade divina, você amou. Se você amou, você vai querer fazer de novo. Né? Quando na ordem natural acontece isso. Repetir você gostou, né? Você comeu um bolo de chocolate, estava gostoso, você quer repetir. Né? Se tivesse ruim, você não ia querer nunca mais nem olhar para a cara do bolo. Se aprecia e se quer possuir o mesmo ato que faz. Por isso, repete, e incessantemente repete, sem nunca se cansar, para formar essas árvores de virtudes, a árvore da divina vontade, que contém todas as virtudes. Depois me encontrei fora de mim mesmo, e meu doce Jesus me levou girando em todos aqueles lugares, onde havia, estando ele na terra, obrado, sofrido, orado e também chorado. Tudo o que tinha feito, tudo estava em ação, e meu amado bem me disse. Então ela andou com Jesus em todos os lugares onde ele trabalhou, onde ele chorou, onde ele sofreu, onde ele orou, onde ele chorou. E parecia que estava tudo em ação. Parecia que estava acontecendo naquele momento, não era passado. O que Jesus fez não ficou no passado. Para Deus não existe passado. Para Deus está tudo em ato. Para Deus tudo é um ato, não é o tempo. Para Deus o tempo não existe, não é igual aqui na Terra. No mundo espiritual, tudo está em ato. Está tudo no ato. Não tem passado, presente e futuro. Aí ele fala, minha filha, filha de meu querer supremo, minha vontade quer te fazer participar em tudo. Tudo o que você vê são todas as minhas obras que fiz estando na terra, as quais minha vontade as tem suspensas nela, porque as criaturas não se dispõem a querer recebê-las, em parte porque não conhecem ainda o que eu fiz. Deus quer dar, ele deixou tudo para nos dar. Tudo que ele fez, a vida inteira dele, ele quer dar para a gente. Só que não tem quem quer receber.
Porque as almas olham para Jesus e falam: eu não quero te imitar, você sofreu tanto, foi crucificado. Humanamente a gente olha e fala isso. Eu quero é Jesus glorificado. Se for para ser o Jesus glorificado, eu quero, mas o Jesus que viveu aqui na terra, crucificado, humilhado, pobre, não quero não. É assim que o inimigo ensina pra gente, né? Pra ver Jesus assim. Ver ele como um derrotado. Não sei. A nossa natureza, eu sei que a nossa natureza treme diante da cruz, diante do sofrimento, né? Mas aí Jesus fala nesses três daqui da escola hoje que o que te faz infeliz não é o sofrimento, é a falta de amor, né? Então, mas no livro do céu, Jesus roda a chave da nossa cabeça. No livro do céu, Jesus faz a gente se apaixonar pela cruz. Às 24 horas da paixão, a gente se apaixona pela cruz. A loucura da cruz de Cristo. Os filhos do mundo acham loucura a cruz de Cristo. Os filhos de Deus acham linda a cruz, ama a cruz, beija a cruz. Acha lindo o sangue de Jesus, acha linda a paixão de Jesus. Os filhos do mundo têm repugnância da cruz. Como diz Jesus, a cruz é o juiz. É muito perigoso a alma que tem repugnância à cruz. A alma que tem repugnância à cruz. Então, tudo que ele fez, ele quer dar pra gente, copiar na nossa alma. Ele quer que a gente receba a vida dele. Ele quer que a gente viva a vida dele. Veja aqui estão minhas orações que de noite fazia, cobertas de lágrimas amargas e de suspiros ardentes pela salvação de todos. Estão todas em espera para dar-se às criaturas, para dar-lhes os frutos que contém. Então, Jesus rezou pedindo a salvação de todos e ele te deu a chave da vontade divina para você ir lá pegar as orações dele para você e os frutos dela e aplicar para fazer o bem, para salvar almas. Ele quer almas, 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 amor, amor, amor. Você não tem. Você não tem mérito para salvar alma nenhuma. Não, minha filha, você não precisa não. Vai lá no cofre. As moedinhas para comprar as almas, para salvar as almas. Nossa Senhora fala das moedinhas, acho que é no livro, não sei se é no livro do céu, se é nos 31 dias com Maria. Ela fala que a dor dela foi as moedinhas para comprar, para salvar a nossa alma. Então você fala assim: ah, mas como que eu vou salvar almas? Jesus quer milhões de almas, que eu salve milhões de almas. Eu não tenho mérito, não tem mesmo. E o filho da divina vontade não quer ter mérito. Não quer, ele sabe que ele não tem, que só Jesus é o Salvador. E ele deixou, o Salvador deixou os méritos dele para a gente ir lá pegar. Como se os méritos de Jesus fossem moedas para a gente comprar almas. A nossa alma estava escravizada. O inimigo, ele dominava a nossa alma por causa do pecado. A gente era escravo. Pensa lá nos escravos lá no Egito, lá no Êxodo. Os filhos de Deus estavam escravizados pelo faraó. O faraó é o demônio. O faraó é o demônio. Ele escravizava os filhos de Deus. Aí, Deus libertou o povo do faraó. Né? Moisés tirou as almas lá os hebreus, os judeus, das mãos do faraó. Nós estávamos escravizados pelo demônio. Ele nos possuía por causa do pecado. A gente falou para ele: eu sou sua. Quando a gente aceitou a proposta do demônio de pecar, e Deus tinha determinado que se Adão desobedecesse e Eva desobedecesse, eles iam morrer, né? Eles aceitaram a proposta de Lúcifer. Eles falaram: não quero Deus, quero o pecado. A gente era escravo. E aí, o que Jesus fez? Pagou o preço pela nossa alma, para nos libertar da escravidão do faraó, pensando assim. Qual foi o preço que Jesus pagou pela nossa alma? O sangue dele. O sangue dele.
O sangue dele é o valor da nossa alma. A moedinha para comprar a nossa salvação, para abrir a porta do céu, para nos dar de novo a vida eterna, para devolver a vida, a nossa vida. É o sangue dele. O que que ele fez? Ele deixou essas moedinhas infinitas, de infinito valor. Uma gota de sangue, que, por exemplo, uma moedinha, tem valor infinito para salvar milhões de almas. Ele deu a chave da vontade divina, eu posso ir lá e pegar essas moedinhas e comprar as almas, salvar almas, aplicar nelas. Diante de Deus eu chego com os méritos de Jesus. Eu não chego lá assim, ó Jesus, eu quero salvar todas as almas hoje que vão morrer, eu quero salvar. Tá bom, cadê o... Tem um preço. Cadê o mérito, o preço para pagar essas almas? Ah, toma aqui, Jesus, eu rezei um rosário. Eu rezei 1000 Ave Marias. Eu fui à missa hoje, comunguei, rezei o rosário, rezei a, a liturgia das horas, passei o dia rezando de joelho. Tá bom. Não, não paga, não. Não paga. Mas então, como que eu faço para pagar essas almas? É meu mérito que paga. Eu, Jesus. É só você fazer a minha vontade, entrar na vontade divina, fazer em tudo a minha vontade, fazer em tudo a minha vontade, entregar a minha vontade, entregar a sua vontade para mim. Você me dá a sua vontade, eu te dou a chave da minha. E aí você vem aqui com meus méritos, eu vou te dar a chave, você vai lá no cofre e pega todas as moedinhas que você quiser, tudo que você quiser e chega aqui no tribunal para me pagar. Ah, sim, entendi. Então tá, eu vou fazer isso agora. Aí eu vou, entro no reino da divina vontade, faço os 31 dias com Maria. Quando essa árvore estiver aí, assim, não sei. Essa árvore vai crescendo, mas quanto mais ela vai crescendo, para entregar essa chave, para a Luísa ver essa chave, foi no volume 6 que ela viu essa chave. Eu não sei quando que ele entregou a chave para ela. Mas, beleza, ele te deu a chave. Né? Aí você lembrou, ele te falou isso, né? E você entendeu. Agora eu te dei a chave, então agora vai lá. Aí eu vou lá, abro o cofre, pego lá. Eu posso pegar o que eu quiser, que nunca vai ter fim. Então eu vou lá pegar todos os méritos, todas as moedinhas, todos não, porque não existe todos, né? Infinita. Eu vou pegar, Jesus, eu vou pegar todo o sangue que o Senhor derramou na agonia. Chego lá no tribunal. Pai, eu trouxe aqui todo o sangue de Jesus. Eu quero que hoje nenhuma alma seja condenada. Nenhuma vá para o inferno. Tá bom, minha filha, que lindo. Você ama seus irmãozinhos. Mas o que você trouxe para pagar essas almas? O sangue da sua agonia. Aí ele não tem o que falar. Porque você tá dando para ele um valor infinito. Nossa, ele fica sem o que falar. Tá pago. Tá pago. É assim que a gente leva almas para Deus. Só com a intenção. É fé. Eu não vejo o sangue de Jesus. Eu não preciso ir lá na igreja falar com o padre. Padre, eu preciso aí de um vinho consagrado para eu poder levar para Jesus lá no sacrário e apresentar para ele pedindo almas. Não, não precisa disso, não. É pela fé. Vontade. Você vai usar a sua inteligência, sua memória e sua vontade para salvar almas. Então, é isso. Ele deixou tudo. O problema, a dor dele é que a gente não recebe, não quer receber. Para receber isso tem que estar na vontade divina para entender. Para ele te dar o suporte para você conseguir receber tanta graça, ele tem que estar aqui recebendo em você. Você não tem capacidade nem de entender isso se ele não estiver aqui te explicando. Não tem capacidade, você não teria confiança, fé para entender isso que eu estou falando de mérito, de moedinha, de cofre. Eu tenho plena fé que se eu for lá, abrir esse cofre e falar a Jesus que hoje nenhuma alma se perca, tem que ter fé. Nenhuma vai se perder. Todas vai ter sempre vai ter a liberdade da alma que vai se apresentar hoje para Deus.
né, para se salvar. Ele não vai obrigar ninguém a querer ficar com ele. Mas a pessoa só vai ser condenada se ela realmente, com plena consciência, falar: eu quero Satanás. Eu quero Satanás. Mas a alma dela tá pago. De todo mundo hoje. Tá pago. Enquanto eu tô falando, eu tô rezando. Eu não tô falando aqui brincando que eu fui lá no trono de Deus. Quando eu tô aqui falando para vocês, eu realmente fui lá, minha alma foi lá, a minha vontade é essa. A minha vontade é essa. Ir lá abrir pegar a chave, abrir o cofre e me apresentar diante de Deus lá. Eu não vejo eu fazendo isso. É a minha alma, a minha inteligência, é tudo, como que é o nome, Senhor? É intelectual, é na mente. É tudo assim, é espiritual. Então, quem quiser se salvar hoje vai se salvar. E aí eu posso passar o dia desse jeito. Jesus, hoje tem quantos agonizantes agora? Milhões de pessoas em agonia de morte. Aí eu chego lá, Pai, olha lá, meus irmãos, olha lá para a terra. Tem várias pessoas em agonia. Eu vim aqui para pedir consolo, alívio, salvação para todas essas almas. Eu peço que São Miguel vá lá agora em todas elas, em todos os agonizantes. Que nossa mãe vai também, em todos os agonizantes, para aliviar eles. Para na hora que eles morrerem, eles ir direto para o Senhor e peçam perdão. Dê a eles a dor do pecado, para eles se arrepender, pedir perdão e se salvar. A hora que eles saírem do corpo, que eles já saiam assim arrependidos. Dê a eles o perdão, a dor do pecado, para eles chegar com o coração contrito, arrependido. Tá bom, minha filha, que coisa linda, mas com que você vai pagar isso? É muita coisa que você está me pedindo. Toma, Senhor, a dor da coroação de espinhos, tudo que o Senhor sofreu na coroação de espinhos, todo o sangue que o Senhor derramou, para reordenar a inteligência, a memória e a vontade de todas essas pessoas, reordenar o desejo delas para Deus. E aí elas vão se arrepender. Ele não tem o que fazer. Porque eu tô oferecendo para ele o mérito dele, a dor dele, que é infinito, para pagar tudo que eu quiser pagar. Filha, então assim, vamos terminar. Filha, entra tu nelas, cobre-te com minhas lágrimas, veste-te com minhas orações, a fim de que minha vontade cumpra em ti os efeitos que há em minhas lágrimas, orações e suspiros. Com a vontade, eu me visto com as lágrimas de Jesus e ofereço para ele as próprias lágrimas dele. Minha vontade tem como alinhadas em si as penas de minha infância, todos os meus atos internos de minha vida oculta, que são prodígios de graça e de santidade. Todas as humilhações, glória e penas de minha vida pública, as penas mais escondidas de minha paixão, tudo está suspenso. O fruto completo não foi tomado pelas criaturas. E espero a quem deve viver em meu querer, a fim de que não estejam mais suspensos, mas que se derramem sobre eles para dar-lhes o fruto completo. Estão guardados nesse cofre e ninguém vai lá pegar. Os bens, os frutos da redenção. Só quem deve viver em minha vontade fará que não continuem suspensos meus bens. Por isso, entra em cada um de meus atos e de minhas penas, a fim de que minha vontade se cumpra em ti. Entre tu e eu não quero coisas suspensas, nem tolero não poder dar-te o que quero. Por isso quero encontrar em ti a minha própria vontade, a fim de que nada possa opor-se ao que quer dar-te a minha própria vontade. Ele quer que a gente vá lá e pega tudo. Pega tudo, já vai lá, eu quero tudo, tudo que o Senhor fez, coloca aqui em mim. Eu vou me apresentar diante de ti com sua própria vida. Jesus, eu quero almas, eu vim aqui te pedir almas. Ele vai olhar para mim e vai ver ele mesmo. Porque eu tomei tudo dele. E ele quer dar tudo, ele quer dar a vida dele inteira, colocar tudo na minha alma, depositar tudo em mim. Ele não quer que eu chegue lá, pegando a chave, indo lá, pega um pouquinho. E chega lá com um pouquinho de mérito dele. Toma aqui, Jesus. Não, ele quer que eu já pegue tudo que está lá nesse cofre. Tudo. E coloque na minha alma. Chegue lá com esse baú lá. Só que o baú é mágico, ele tem tudo e é infinito.
Jesus vai olhar para nós. Jesus olha para o Filho da Divina Vontade, que recebe tudo. E aí, se eu chego lá, Jesus, vamos falar sério hoje. Eu não quero hoje que nenhuma alma se perca. Eu não quero que ninguém fique em agonia de morte sem a sua misericórdia. Eu quero que todos sejam plenamente abraçados por tua misericórdia, que Satanás saia de perto de todas as almas na hora da agonia. Que venha a dor dos pecados, que venha a contrição perfeita e que todas as almas se salvem. Ele vai olhar para ele mesmo, Jesus, o manado, o sacramentado, não sei, eu imagino que a gente se apresente diante de Jesus glorioso. É como se o Jesus glorioso estivesse vendo o Jesus crucificado. É isso que ele vê. Porque ele copia na nossa alma a imagem dele, né? Tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu, tudo que ele rezou. Ele vai olhar para você e vai ver ele mesmo, como num espelho. Ele não vai negar, porque é ele mesmo pedindo para ele mesmo. Então tem mérito infinito. Eu não vou lá com meus méritos, esquecer de mim, esquecer do que eu sou. Não, eu vou com os méritos de Jesus, com a vida de Jesus. A minha vida não existe mais. Eu dei para ele a minha, ele tomou posse de mim. E enquanto Jesus dizia isto, eu passava de um ato para outro de Jesus e ficava como transformada, coberta com seus mesmos atos, orações, lágrimas e penas. Mas quem pode dizer o que sentia? Espero que o bendito Jesus me dê a graça de corresponder e de cumprir em mim sua adorável vontade e em todos. Amém. Amém, Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me libertou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me glória da divina vontade a minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas sobre vossos olhos maternais. 12 de abril de 1917. Não é o sofrer que torna a criatura infeliz. Torna-se infeliz quando falta alguma coisa ao seu amor por Deus. Encontrando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio e, como eu estava sofrendo um pouco, me tomou em seus braços, dizendo: Querida filha minha, amada filha minha, repousa-te em mim. Antes tuas penas não as tenhas consigo, envia sobre minha cruz, a fim de que façam cortejo as minhas penas e me aliviem, e minhas penas cortejem as tuas, e te sustentem. Ardam de um mesmo fogo e se consumam juntas, e eu olharei para as tuas dores como minhas, dar-lhe-eis meus defeitos o mesmo valor, e farão os mesmos ofícios que eu fiz sobre a cruz, para o Pai e para as almas. Aliás, vem tu mesma sobre a cruz, como seremos felizes estando junto, mesmo sofrendo, porque não é o sofrer que torna a criatura infeliz, mas sim o sofrer a torna vitoriosa, gloriosa, rica, bela. Faça infeliz quando falta alguma coisa a seu amor. Tudo unida comigo sobre a cruz será preenchida em tudo no amor. Tuas penas serão amor, tua vida será amor, todo amor, e por isso serás feliz. Nossa, é incrível esse trecho aqui, porque desde manhã, na hora que eu acordei hoje, que eu comecei a meditar pela manhã, às 4 horas da manhã, eu comecei, depois que eu rezei as 24 horas da paixão, alguma coisa me estava indicando que eu tinha que, hoje, o tempo todo, meditar sobre a cruz. E eu estava até com a cruz diante de mim, de Jesus, como eu estava meditando, né? A cruz de Jesus estava bem diante de mim. E hoje todas as palestras, tudo em relação à cruz. Gente, foi incrível como eu passei hoje a meditação sobre tudo. E assim, foi uma bênção, porque Jesus me ensinou muito como carregar as minhas cruzes, né? Ensinou desde a cruz mais pesada quanto a mais leve. E agora mesmo à tarde eu estava sentindo muita dor nas costas. Aí
eu peguei e falei, Jesus, o Senhor comigo aqui, me ajuda a carregar essa cruz, vamos juntos. É como se eu estivesse carregando a sua cruz aqui nas minhas costas. Eu sei que o Senhor está aqui comigo, é para a gente carregar. Vamos carregar em reparação aquelas almas mais obstinadas no pecado. E eu fiquei carregando com Jesus as cruzes. E como foi maravilhoso partilhar com Jesus a cruz. Como ele mesmo falou, não há dor mais quando a gente está com ele. A gente é infeliz quando a gente não está com ele, porque por pior que seja a cruz, a privação, a tribulação, com, quando os filhos da divina vontade está inteiramente enxertada com Jesus na cruz, são graças, são bênçãos, porque a gente pode reproduzir tanta coisa, tantas luzes para as pessoas, são tantas almas, eu vejo, eu chego a enxergar as almas, assim, elas flutuando, elas começando a sair, como se ela estivesse dentro da casa, e elas começam a levitar, aquelas almas, assim, quando a gente, junto com Jesus, partilha a cruz e não fica parado só na gente mesmo, né? Quando a gente se eleva a Deus, fica com Deus. Hoje, uma coisa assim que meu Jesus me ensinou muito também, que quanto mais a gente está com Ele, está elevado a Ele, a gente já praticamente está no céu. Porque a gente não tem medo de nada daqui da terra, não. Nem de humilhar, nem de ser humilhada. Hoje eu vejo, assim, como a Aline às vezes fala lá nas lives, nos vídeos, ela não tem um pingo de medo de se abrir, de falar as coisas, de ensinar pra gente tudo, porque ela não tem medo de nada aqui da terra. Nada aqui, humilhação, o que, que tem? Qual que é o problema, gente? A nossa, toda a nossa consciência é no céu, assim, não tem problema. Alguém vier humilhar, xingar, falar, nossa senhora, você tá falando isso, tal, ou então, assim, não ter vergonha de falar em público, né? Falar com as pessoas o que a gente está sentindo, o que Jesus está ali naquela hora falando com a gente e a gente expressa pelo a boca nossa é a boca de Jesus, então o que, que a gente está falando é Jesus falando, então a gente não tem medo. Perde-se totalmente o medo de falar. Parece que solta a língua da gente, assim. E é uma coisa tão interessante porque eu sempre fui muito travada, super travada. Então, eu sinto que é Jesus. Porque quando eu era nova, eu fazia muitas poesias, mas quem declamava era minha irmã, porque ela é muito extrovertida, então ela fala em público, ela faz pregações maravilhosas, orações, meu Deus do céu, as orações da minha irmã, você chora, assim, de tão maravilhosa que elas são, que ela é do grupo de oração, né? E eu ficava maravilhada, eu escrevia muitas coisas e ela já recebeu méritos por minhas poesias, porque eu não tinha coragem de proclamar, né, as coisas que eu escrevia. E assim, hoje eu sinto assim essa liberdade que Jesus operando em mim, falando através de mim. Então, isso, e tanto essa parte boa, né, de estar proclamando, de estar levando a palavra, de estar anunciando o evangelho, tem também a parte das cruzes, né, que é todas carregando junto com ele, né? Então a gente não fica mais infeliz, nem com dor, nem com maldade que fazem com a gente, nem humilhação, nada disso, nada disso importa. É tudo assim vivido com Jesus e nenhum ato é desperdiçado, né? Nenhum ato. Nossa, hoje eu fechei o dia falando sobre a cruz, então, e eu recebi muitas graças hoje durante o dia. Amém. Fiat.